Eu escolhi aquela sorveteria com o mesmo cuidado com que escolho todas as pequenas saídas do nosso cotidiano, como quem mede cada passo antes de atravessar uma ponte estreita. Era fim de tarde, depois da escola, um horário em que o movimento costuma ser constante, mas não caótico, e eu achei que seria suportável. Não era um prêmio nem uma comemoração especial, era apenas um sorvete, algo simples que muitas famílias fazem sem pensar duas vezes, mas que para nós exige planejamento, antecipação e uma dose constante de coragem silenciosa. Antes de sair de casa, revisei mentalmente tudo o que poderia dar errado e tudo o que eu podia controlar. Conferi se ele tinha comido para evitar irritação provocada por fome, escolhi uma roupa sem etiquetas internas, separei o copo plástico que ele prefere porque não esquenta e não escorrega nas mãos, e expliquei mais uma vez como seria o lugar, quem estaria atrás do balcão, o que faríamos primeiro, depois e por último. Ele ouvia com atenção, repetindo palavras soltas relacionadas a sabores, especialmente chocolate, que naquela semana parecia estar em todo lugar, nas vitrines, nas propagandas que surgiam na televisão, nos comentários sobre novas combinações da moda que apareciam nas conversas alheias. Para ele, chocolate não era tendência, era referência segura, era algo previsível em um mundo que raramente é. Quando entramos na sorveteria, o impacto sensorial foi imediato. O cheiro doce e intenso se espalhava pelo ar, misturado ao frio que escapava dos freezers, ao som metálico da colher batendo no inox, às vozes que se sobrepunham na escolha dos sabores. Eu senti o corpo do meu filho se ajustar, os ombros levemente tensos, mas ainda sob controle. Caminhamos até o balcão e entramos na fila curta. Ele segurava o copo plástico com as duas mãos, um hábito que o ajuda a se ancorar quando o ambiente começa a ficar grande demais. Observava cada movimento atrás do balcão com concentração absoluta, como se estivesse decifrando um ritual. Algumas pessoas sorriam, outras apenas olhavam, e eu já reconhecia aquela sensação de estar sendo observada, como se qualquer comportamento diferente fosse automaticamente um convite ao julgamento. Quando chegou nossa vez, ele demorou alguns segundos a responder qual sabor queria. Não era indecisão nem provocação, era processamento. Eu disse que ele queria chocolate, e foi nesse instante que ouvi o comentário baixo, mas cortante: essas crianças hoje em dia não sabem nem pedir um sorvete. A frase atravessou o balcão e atingiu direto meu peito. Eu fingi não ouvir, porque muitas vezes ignorar é a única forma de seguir em frente, mas eu sabia, pelo tom e pelo contexto, que aquilo era só o início de algo maior. A atendente repetiu a pergunta, agora com um sorriso menos espontâneo, e eu confirmei o pedido novamente. Meu filho continuava passando o dedo pela borda lisa do copo, concentrado naquela sensação familiar, enquanto o barulho ao redor parecia aumentar. Atrás de nós, um homem comentou que a fila estava demorando por causa de frescura, e uma mulher riu, dizendo que criança precisava aprender a se virar sozinha. Eu senti aquele peso conhecido se acomodar no peito, uma mistura de vergonha, raiva e cansaço, porque cada palavra dita colocava em dúvida não só a minha maternidade, mas o direito do meu filho de ocupar aquele espaço comum. Ele começou a balançar o corpo de forma quase imperceptível, sinal claro de que os estímulos estavam se acumulando. Eu me aproximei, falei baixo, disse que estava tudo bem, que o sorvete já vinha. A atendente colocou a bola de chocolate no copo de metal antes de transferir para o nosso, e o som seco do impacto ecoou alto demais. Meu filho estremeceu, apertou o copo plástico com mais força e deu um passo atrás. Foi então que alguém disse em voz alta que aquilo era exagero, que eu estava criando um problema onde não existia. Eu expliquei, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta, que ele era autista, que precisava de alguns segundos, que estávamos quase terminando. A resposta veio rápida e cruel: agora tudo é autismo. Eu senti o rosto queimar, a garganta fechar, e por um instante considerei sair dali sem o sorvete, desistir para proteger meu filho de mais exposição. Ele percebeu a mudança no ambiente antes que eu tomasse qualquer decisão. Com um gesto calmo, levou o copo até o balcão e encostou a borda lisa na superfície fria, alinhando cuidadosamente os dedos, como se aquele contato fosse uma ponte entre o caos e a segurança. O gesto não era aleatório nem teatral, era autorregulação pura, uma estratégia construída ao longo de anos para lidar com ambientes hostis. O som discreto do copo tocando o balcão interrompeu as vozes como um ponto final inesperado. O silêncio que se formou em seguida não foi imediato, mas foi inevitável. Meu filho manteve o copo encostado no balcão por alguns segundos, passando os dedos pela borda com atenção quase ritualística,
enquanto a respiração começava a desacelerar. Aquele gesto simples carregava uma clareza que nenhuma explicação longa conseguiria transmitir. A atendente parou a colher no ar e observou, talvez pela primeira vez, não um atraso na fila, mas uma criança tentando se organizar por dentro. O homem atrás de nós ficou quieto. A mulher que ria desviou o olhar, como se tivesse sido surpreendida pela própria crueldade. Eu aproveitei aquele intervalo raro, em que ninguém falava, para explicar com calma que aquele toque ajudava meu filho a se acalmar, que o copo era um objeto de segurança, que o mundo às vezes chega alto demais para ele. Não falei como defesa, mas como constatação. Ninguém retrucou. O balcão inteiro parecia suspenso naquele entendimento forçado. A atendente transferiu o sorvete para o copo dele com cuidado redobrado, evitando ruídos desnecessários, e entregou com um sorriso que já não era automático. Meu filho olhou para o chocolate e sorriu daquele jeito discreto que eu reconheço como felicidade genuína. O ambiente pareceu se reorganizar ao redor daquele gesto, como se todos tivessem sido obrigados a enxergar algo que preferiam ignorar. Ali estava a prova concreta de que não se tratava de birra, de exagero ou de falta de educação, mas de uma necessidade real e legítima. A reviravolta social não veio acompanhada de discursos ou pedidos formais de desculpa, mas se manifestou em mudanças pequenas e visíveis. A atendente perguntou se ele queria mais calda de chocolate, esperando a resposta sem pressa, respeitando o tempo dele. Uma senhora comentou em voz baixa que nunca tinha pensado em como barulho e textura podiam ser tão agressivos para algumas pessoas. Outra mencionou que o sobrinho também tinha dificuldades semelhantes e que talvez tivesse julgado situações parecidas no passado. O homem que reclamava ficou em silêncio, mexendo no celular, visivelmente desconfortável. Ninguém mais apressava a fila. Ninguém mais fazia comentários atravessados. O balcão, que antes era palco de julgamento, transformou-se em um espaço de reflexão silenciosa. Meu filho sentou-se em uma banqueta mais afastada, ainda com o copo encostado na mesa fria, repetindo o gesto que o acalmava, e começou a comer o sorvete devagar, concentrado em cada colherada. Eu me sentei ao lado dele, sentindo o peso do momento se dissipar aos poucos. Não era vitória, não era redenção coletiva, mas era uma interrupção necessária na lógica da pressa e da intolerância cotidiana. Aquela cena não mudaria o mundo, mas tinha mudado aquele espaço específico, naquele instante, e isso já era mais do que eu costumava receber. Quando saímos da sorveteria, o sol da tarde parecia menos agressivo, e meu filho caminhava tranquilo, segurando o copo quase vazio com o mesmo cuidado com que o tinha segurado desde o início. Eu pensei em quantas mães evitam lugares simples para poupar os filhos de olhares e comentários, e em quantas experiências deixam de existir por causa da ignorância cotidiana. Aquele dia não foi perfeito, mas foi real, e isso basta. Se essa história te tocou, se você já viveu ou presenciou algo parecido, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal Ecos do Autismo e compartilha esse vídeo, porque cada comentário e cada compartilhamento ajudam a transformar espaços comuns em lugares um pouco mais humanos.